como é que tá. A gente está conseguindo agora ver se amanhã a gente Reajuste vai, assim, vai conseguir, sexta-feira, talvez conseguir voltar, né? reajuste. Gente, acho que vai começar, hein? Bora. Começou. Tá ao vivo, pode falar. Olá, boa noite a todas, todes e todos. Eu sou Márcia Pierre, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, residente do município de São Lourenço do Sul, município este que nesse momento está também sobre forte impacto das águas que estão descendo na Lagoa dos Patos. Nesse momento, em Brasília, representando a Profurg, Seção Sindical do Andes, aqui no Comando Nacional de Greve. Estamos nessa noite, um momento importante da nossa construção dessa greve. O Andes Sindicato Nacional está em greve desde o dia, no caso, 15, né? Eu confundo porque nós na Profurg estamos agora efetivamente há um mês em greve, enquanto FURG e Instituto Federal do Rio Grande, Campus Rio Grande, mas o Sindicato Nacional está em greve, Comando Nacional de Greve instalado desde o dia 15 de abril. Nesse momento, né, nós continuamos com as nossas pautas de reivindicação da greve, mas, como muitos de nós, né, somos do Rio Grande do Sul, e os mesmos companheiros que não são do Rio Grande do Sul, né, o Brasil inteiro, fazendo essa corrente de ações e mobilizações para, né, atender as demandas do povo gaúcho. Estamos nessa live que nós chamamos de greve solidária, estado de emergência climática, uma live em conjunto com o Sinasef e a Fazubra. Então, nós estamos, né, com as três entidades da educação pública federal em greve, mas unidos nesta pauta, né, em prol do povo do Rio Grande do Sul. Acho que é importante destacar que quando a gente discute as questões orçamentárias, serviços públicos, nós estamos discutindo não apenas a pauta específica da educação, mas como isso reverbera para toda a população em geral. E esse momento é importante a gente conhecer e compreender as discussões que vêm sendo feitas sobre a situação do clima, né, toda uma lógica de negacionismo, né, do aquecimento global, que nesse momento a gente está vendo que aonde este negacionismo tem nos levado. Tem nos levado a situações dessa tragédia, né, ou dessa catástrofe que aconteceu nesses últimos dias no Rio Grande do Sul e que ainda vai continuar nos levando, né, a uma situação de vulnerabilidade enquanto povo até pelo menos, mais ou menos, uns 30 dias. Eu estou falando 30 dias especificamente da gente poder que essas águas saiam, né, pela Lagoa dos Patos. Então, eu acho que é importante, nesse momento, a gente entender que a nossa pauta da greve dos professores e das professoras, enquanto sindicato nacional, é uma pauta que também corrobora com a discussão ambiental, com a discussão socioambiental e com a importância da gente, enquanto universidade, enquanto institutos federais e Cefetes, fazer essa discussão tão importante. Nós temos no Sindicato Nacional um GT que discute as políticas urbanas, agrárias e ambientais. Vou passar para o meu colega, né, professor Luiz, que vai conversar também com a gente um pouquinho sobre o que a gente vem discutindo já, é uma pauta importante para nós, mas dizer que estamos em greve, continuamos com a nossa pauta, mas de forma alguma esqueçamos e estamos lutando também em prol, né, de toda dessa comoção social que está acontecendo no Brasil inteiro com o estado do Rio Grande do Sul. Isso. Boa noite, sou Luiz Eduardo, diretor nacional do Andes, aqui acompanhando o CNG do Andes. Nós estamos, como a Márcia falou, em greve, estamos em várias discussões e negociações com o governo, e nós não estamos alheios ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nossa greve é solidária, a pauta ambiental sempre está nas nossas análises de conjuntura, e nesse momento é um momento importantíssimo para chamar a atenção do Brasil e também do mundo sobre o que está acontecendo. Nós temos hoje diversas cidades brasileiras, todos os anos, nós temos eventos climáticos extremos. E nesse caso, embora as populações pobres, pretas,
sofram mais, porque é também racismo ambiental, racismo territorial. Nesse caso, ninguém escapa. O que tem acontecido hoje, pela omissão de governos em relação a investimentos nas áreas ambientais e no uso do bom uso do solo nas cidades, faz com que a gente tenha esse tipo de catástrofe, que é um choque, um desastre provocado pelo auge do neoliberalismo, né? Dentro desse processo capitalista. Então, a gente tem chamado atenção para isso, nós não podemos ficar alheios a isso, lembrar que o orçamento das universidades, o orçamento público brasileiro, ele precisa ser destinado à ciência e tecnologia, sobretudo às pesquisas ligadas também às questões ambientais. Isso tem sido feito no Brasil, embora haja, né, falta de recursos nesse sentido. Então, a mensagem que a gente quer deixar aqui é para os movimentos sociais e para as pessoas, para o povo do Rio Grande do Sul, que nós somos solidários, nós professores, docentes do ensino superior, docentes dos institutos federais, docentes dos Cefetes, né, das escolas de aplicação, nós não estamos alheios e prestamos toda a solidariedade nesse momento tão delicado em que famílias estão sofrendo muito hoje em mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul. É isso. A gente vai passar de imediato para os companheiros do Sinasef. Companheiros. Você pode falar aí e abrir a câmera, por favor? Elcio, estamos aí ainda? Aqui tem algum problema técnico também, né? Nós estamos em diversos lugares do país. Vou antecipar, pode ser? Enquanto os companheiros do Sinasef não conseguem entrar, para o pessoal da Fazubra? Pode ser. Pode ser? Então, passando de imediato para os companheiros da Fazubra. Bom, então, boa noite a todas, todos, né, todos. Eu sou Loiva Chance, eu sou uma das coordenadoras gerais da Fazubra, sou da base da Universidade Federal de Santa Maria. E, primeiramente, aí, solidarizar, acho extremamente relevante e importante esse debate da questão ambiental, onde nós estamos vivendo essa tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, e que não é só no Rio Grande do Sul, nós já vivemos várias outras tragédias no nosso país. Quem ainda não tem a triste recordação da questão de Brumadinho. E é importante, neste momento nós que estamos em greve, aí, nós trazer esse debate para a comunidade, para a população. E aí o companheiro do Andes fazia uma fala que às vezes as pessoas dizem nós não podemos controlar a natureza, né? Acho que há um discurso bastante ingênuo do que nós não podemos controlar a natureza, né? A natureza, nós estamos, a cada momento, ela está sendo destruída, e ela está sendo destruída pela arrogância, pelo poder, né, do agronegócio, daqueles que pensam, muitas vezes, não planejar a cidade, ou que tem que destruir para fazer os seus grandes shoppings, né? E acredito que, em algum momento, não vão chegar até eles, que sempre vai ser atingido aquelas populações mais vulneráveis, que ficam nas beiras dos rios, nas beiras das sangas, mas que até eles não chegam. E a gente viu aí que de todo o Rio Grande do Sul, acho que Porto Alegre, onde a cena que a gente presencia, que também está chegando nas casas dos que têm dinheiro também. E eu acho que é importante esse debate, e é um debate que extremamente é oportuno num processo em que, inclusive, a gente está vivendo eleitoral. Porque, infelizmente, as prefeituras, as autoridades que deveriam pensar a cidade de forma para todos e não apenas pensar a cidade para o lucro, né, para ser construídos os grandes empresários,
e que não pensa essa cidade planejada. Quem não viu aquela cena, né, do corpo de bombeiro tentando, né, Rui, atacar a água com sacos de areia colocado dentro do muro que foi colocado, mas um muro que não foi pensado de forma estratégica. Então, quando a gente fala o papel das universidades, nas pesquisas, é exatamente ser convidada para pensar essa logística da pesquisa dentro das universidades, tanto dos docentes como os técnicos também, junto com os órgãos governamentais, para que as tragédias não sejam da dimensão que nós estamos vivendo, né? O Rio Grande do Sul praticamente todo inundado, porque essa cidade ela não é pensada, essa cidade ela não é planejada para todos, ela é pensada por uma minoria, mas que essa minoria também está sendo atingida, porque essa dimensão, né, a gente nem conseguiu ainda no Rio Grande do Sul, da cidade de setembro, de novembro, que houve as enchentes, que infelizmente os órgãos públicos até hoje não resolveram seus problemas, não deram a devida atenção, e novamente nós somos atingidos aí no país inteiro com essas inundações, que a natureza ela está sendo destruída. Não é por acaso que hoje a gente vive alterações climáticas a todo momento. De primeiro a gente dizia aqui no Rio Grande do Sul, né, para quem é gaúcho, que nós sabíamos exatamente quais eram as 4 estações bem definidas. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje, num dia, a gente acaba tendo todas elas ao mesmo tempo, porque há toda a destruição desse planeta, que, por conta, né, de todo o processo do mercado, do neoliberalismo, que não pensa a cidade, que não pensa o clima como algo importante, porque tem apenas o lucro colocado aí, e infelizmente a gente tem todo esse processo de destruição do nosso planeta e dessa crise ambiental que nós estamos vivendo, e é lógico que tem uma população que ela é mais vulnerável, que ela é mais atingida, e aí a gente vê as moradias nas beiras da sanga dos rios, de locais, né, como, por exemplo, Santa Maria, aqui, nos morros que acabam deslizando, e as pessoas perguntam, mas por que essas pessoas estão lá? Essas pessoas estão lá porque elas não têm alternativa, porque a cidade não foi pensada para ela, então acabam se aglomerando, que não tem políticas públicas, porque não é pensado para a população, né? E hoje a gente dialogava com os estudantes que está tendo os seus prédios interditados, quando a gente fala que a greve é para a política pública, é para ter orçamento, para a gente ter uma moradia decente para os nossos estudantes, que em Santa Maria estão tendo que sair dos seus prédios porque a água desabou, porque está tendo curto-circuito. Por quê? Porque não foi planejada, porque não tem orçamento para que eles tenham uma moradia decente. Então, a greve ela não é desconectada desse cenário, né? Uma greve que a gente luta por carreira, por política salarial, mas ela é uma greve que ela luta também, né, por todas essas condições de moradia da cidade, da política estudantil, e quando isso acontece é uma obrigação, e eu penso que essa live é extremamente relevante, e aí nós somos numa rede solidária em nome da greve, né, em nome das nossas pautas, também ajudando a população para fim que a gente possa ter aí dignidade, políticas públicas e uma cidade realmente para o nosso povo, que infelizmente está essa tragédia, e isso é importante a gente colocar nesse cenário. Me parece que, assim, vamos complementar só um pouco, porque me parece necessário a gente trabalhar isso, né? Essa visão. O importante primeiro é trazer a visão, né? Que nós precisamos resguardar a vida ecológica em todas as suas dimensões, respeito no campo e nas cidades. Nós não podemos mais admitir de jeito nenhum lucro acima da vida. Meu nome é Rui Muniz, eu estou no Comando Nacional de Greve, faço parte do Comando Local de Greve também da SURG Sindicato, trabalhador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E, obviamente, que a nossa pauta histórica é de defesa da universidade pública, de uma universidade que consiga conduzir o Estado brasileiro para um projeto de sociedade que sirva à autodeterminação da sociedade, para um projeto de vida e um modelo de desenvolvimento. Nosso debate hoje na FASUBRA, ele tem muito a ver em função disso, né? A gente está tendo já toda uma construção e criamos, inclusive, uma campanha nacional de solidariedade que tem a ver justamente para atender, a partir das nossas entidades de base, a APTAFURG, a SUFES, a SUFES, a JUFPEL, né, conseguir contribuir nacionalmente com todos os movimentos sociais, com todos os nossos sindicatos, com todas as organizações, justamente para atender essa grande necessidade que nós temos. O que a realidade hoje que nós temos lá no Rio Grande do Sul é de mais de 400 municípios, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.
Mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul hoje eles estão completamente em crise sob o ponto de vista da vida, né? E, obviamente, que isso para nós é um impacto muito grande, porque isso também dá conta de uma realidade que a gente tem, que é uma realidade onde se mostrou que, em primeiro lugar, que o projeto que existe hoje é um projeto que não visa essa questão fundamental, que é respeitar a vida ecológica no todo, né? Mas também demonstrou o despreparo do governo municipal, do governo estadual lá, o não investimento do Estado. Para a gente ter noção, o investimento do Estado, por exemplo, para os diques que fazem contenção em Porto Alegre, foi de R$ 50 mil para um ano, né? Então, assim, ó, isso fez com que toda essa inexistência de uma política se refletisse nas catástrofes que nós tivemos em 2023, mas que nós estamos tendo agora, onde nós temos hoje uma catástrofe de tamanho tal que reverte a última que nós tivemos no Rio Grande do Sul, que foi em 1941, né? E aí demonstra que é uma falta de centralização e coordenação das ações pelos órgãos públicos. Nós, hoje, movimento social, movimento popular, está agindo de forma voluntária no resgate, no abrigo, na alimentação, no tratamento médico, né? De forma espontânea, nós estamos atuando. E, para isso, nós estamos implementando lá na SURGS, que é o nosso sindicato lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os técnicos da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, do IFRS, uma campanha que é uma campanha de solidariedade, né? Tem um Pix lá, o pixrssolidariedade@gmail.com, está trabalhando justamente isso. Outras iniciativas também estão sendo vindas de parlamentares, né, que estão construindo para nós uma alternativa e também se constituindo a partir do movimento popular, né, MST, o movimento dos atingidos de barragens, os movimentos populares, junto conosco no movimento social, para defender a vida do povo. É isso que nós estamos fazendo, né? O que não dá mais para fazer é continuar exercendo política dessa forma. Nós precisamos para um outro modelo de desenvolvimento para essa sociedade. Um movimento de sociedade que realmente atenda às necessidades humanas e ecológicas, né? Dos projetos, a gente está vendo muitos projetos, né? Hoje mesmo a gente foi procurado pelo pessoal, inclusive da própria deputada de lá, Fernanda Melchiona, que está dizendo que, olha, nós vamos fazer o quê? Foi criado um projeto de PEC de calamidade, para isentar, inclusive, né, o pagamento de uma dívida absurda que existe no Rio Grande do Sul. Se o PIB serve de referência para alguma coisa, a dívida do Rio Grande do Sul hoje é maior que 100% do que se produz lá. Ou seja, é uma coisa absurda de uma dívida que não existe, mas que Conclua, se paga, companheiro. né? Então, assim, só para dizer que essa live ela tem essa intenção e a gente espera que daqui saia uma campanha de solidariedade, né? Pela vida, pela ecologia, mas particularmente para esse povo hoje que está sofrendo muito lá. Tá bem? Um grande abraço a todos e todas e obrigado aí. E vamos seguir nessa luta. Obrigado, Rui. Obrigado, Loiva. Passar para o Elcio. Vamos aí, companheiro. Boa noite, pessoal. Desculpa aí os problemas técnicos. Eu sou o Elcio, sou do Sinasef São Paulo, né? Eu estou em Araraquara, uma cidade do interior de São Paulo, né? E eu estou aqui fazendo parte do Comando Nacional de Greve. Eu já estou aqui há 10 dias já, né? E no meio desses quase 40 dias de greve, né, dia 13 agora completam exatamente 40 dias que o Instituto Federal de São Paulo está em greve, né, e no meio dessa greve, que está uma greve muito forte, né, exatamente, né, uma das pautas dessa greve é a recomposição do nosso orçamento, né, para que possamos, as universidades, os institutos federais, né, possam continuar investindo em pesquisas, né, para evitar esse tipo de tragédias, na é verdade. E eu tenho aqui comigo meu companheiro, o Fernando, né, o xará do nosso guru técnico aí, né, e ele também vai se apresentar, tá? Eu acho que nesse primeiro momento, né, as apresentações, e depois vamos para o debate, né? Eu tenho alguns dados interessantes aqui para mostrar, para relembrar os companheiros, né, que eu tenho certeza que já sabem. O Rui, eu tive o prazer de conhecê-lo num evento da CIS, né, que teve lá em Porto Alegre, então eu conheci Porto Alegre ainda inteira, né, o ano passado, né?
e fomos muito bem recebidos pelo pessoal lá de Porto Alegre. Minha saudação aí a você, companheiro Rui, e estamos aí junto nessa luta, tá? Pode sentar aqui. Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Fernando. Eu sou da cidade de Sertão, seção central sindical Sertão. Estou no comando de greve aqui em Brasília no momento, tá? E acho importantíssima essa adesão das entidades, do Sinasef, da Fazubra, antes. E o pessoal que está mais direto aí, o professor Rui, os companheiros de Porto Alegre, Canoas, estão vivendo a realidade de perto, né? Por mais que estejam aqui, mas sabem mais de perto. Então, acredito que no momento seria umas atitudes para nós resolver o problema de agora. Sei que tem políticas públicas que estavam em andamento, estão em andamento, que não foram feitas. Passaram vários governos e acabaram não acontecendo. E o problema está aí, a calamidade está aí, né? E como diz o companheiro Elcio, a gente vai conhecer uma nova Porto Alegre, uma nova Canoas, né? E para frisar, o IFRS está fazendo algumas campanhas dentro das sessões sindicais, junto com as próprias direções, até porque o nosso IFRS teve 2 campos muito atingidos, né? O próprio campus Porto Alegre, que fica próximo à rodoviária ali, né? Canoas está dando um suporte, inclusive, para o pessoal. Mas, enfim, acho que o engajamento é bom, é preciso. Parte desse orçamento que está sendo discutido com nossas greves, que já vem há dias, né? Ela pode fazer parte também de a gente conseguir fazer algumas partes nessa questão ambiental. Mas, enfim, a gente discute mais tarde. No momento, obrigado. Muito obrigada. Acho que é importante dizer, né, essa é uma ação conjunta entre as 3 entidades, né, Andes, Fazubra e Sinasef, e nós conversamos e combinamos de pensar numa ação solidária junto com os movimentos sociais. E aí, diante disso, nós conversamos, né, com o pessoal do MPA, que é os Movimentos Pequenos Agricultores, com o pessoal do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e com o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, porque eles estão fazendo já ações, né, no estado do Rio Grande do Sul, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas que estão sempre, né, à frente em todos os momentos. A gente fala aqui, né, são movimentos que trabalham em ações de curto, médio e longo prazo. Então, a gente vai passar de forma imediata para os companheiros, né, inicialmente, como combinamos, para o pessoal do MPA, que terão 20 minutos para poder falar sobre essa questão, né, climática e sobre as ações que vocês vêm efetivamente desenvolvendo, né, já estão desenvolvendo e como você tem atuado, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas sempre que há necessidade em todos os estados do país. Então, uma boa noite, companheiros e companheiras, me ouvem bem? Uma saudação especial a todos e todas que estão nos escutando. Eu sou a Rosiele Littke, sou militante do MPA aqui do estado do Rio Grande do Sul, na região central do estado, né? Moro no município chamado Paraíso do Sul, e eu sou uma camponesa agroecológica, né? E feirante aqui na Feira da Economia Solidária em Santa Maria, né? Então, nós estamos bem no centro, no olho do furacão dessa catástrofe climática, né? Que, como diz o nome do nosso estado, Rio Grande do Sul, se transformou num grande rio, né? Coisa que a gente não imaginava, que não tem precedentes na história, né? Na nossa história que a gente conhece, né? Então, aqui, diferente de outros lugares, a realidade ela se assemelha muito, né? Nós temos, então, organizados aqui no estado do Rio Grande do Sul e com as informações, né, de outras regiões muito semelhantes à nossa aqui, ao passo que no Vale do Taquari é a terceira enchente agora em 6, 7 meses, né? Então é bem complicada a nossa situação, uma situação catastrófica, uma situação que traz à tona, né, esse debate tão necessário, tão urgente que nós do MPA viemos ao longo da nossa história aí fazendo a denúncia e o anúncio, né, que a agroecologia é, sim, uma das grandes responsáveis por mitigar os efeitos das mudanças climáticas, e a gente está
onde a gente pode, fazendo a nossa parte, né, com grupos agroecológicos, como o grupo que eu faço parte, que é o Grupo Florescer Agroecológico aqui na região. Então, a nossa realidade aqui, como eu vinha falando, né, comunidades inteiras nos interior aí, né, foram levadas embora, né, suas casas, os seus animais, suas plantações, a produção de milho, feijão, arroz, né, milho, feijão do safrinha completamente perdidos, arroz que tardiou o plantio, né, devido às enchentes que aconteceram ali em setembro e novembro. Também muitas debaixo da água, tem dados aí que 80% do arroz, né, não estava colhido ainda, então a perca nesse cereal que alimenta todos os brasileiros, ela é imensurável, não tem como a gente medir, sem falar, né, nos animais, os maquinários que foram alagados, nas casas perdidas, comunidades inteiras assoladas por essa devastação que foi essa enchente, né? Então, o Rio Jacuí aqui, que é bem pertinho da minha casa, né, ainda está bem alto, e os atingidos são ainda não temos como contabilizar todas as comunidades que foram atingidas, principalmente porque a gente ainda está ilhado, né? Então tem uma questão muito difícil que é número de pontes, aterros de pontes que foram levadas, comunidades no interior que ficaram completamente isoladas, que ainda estão sem energia elétrica. Então, assim, a solidariedade, o que veio, né, de helicóptero aqui nos pequenos municípios, trazendo comida, trazendo remédios, trazendo alento, né, ela é muito grande. E então foi uma ação que aconteceu assim sem a gente, né, imaginar que um dia a gente fosse passar por isso, a gente acordar ouvindo, né, o barulho de helicópteros que estão passando, levando pessoas e carregando remédios, carregando comida. Então, essas comunidades todas precisam de muito apoio, precisam de muita ajuda. Então, além de tudo isso, né, as pessoas que não perderam suas casas, que conseguiram ficar em casa, perderam seus alimentos dentro do freezer, estragaram por falta de luz elétrica. Então, assim, os prejuízos são inenarráveis, né? A gente sabe da nossa trajetória do campesinato, dos povos das águas, das florestas, da nossa responsabilidade de mitigar esses efeitos climáticos através da manutenção do humus no solo, né? Que é uma das grandes tarefas que o campesinato faz, e também de manter a biodiversidade, de produzir alimento saudável e de estender a nossa mesa aos trabalhadores da cidade. E a gente assume e reafirma esse compromisso, né, nesse momento tão difícil que a gente está fazendo. E estamos com várias ações e com uma pauta muito grande, né, de reivindicações já, junto com outros movimentos da Via Campesina, que o MPA faz parte, e que o companheiro Michele vai trazer para nós aí, que está à frente nessa elaboração, né, e que a gente agradece muito a todos os companheiros e companheiras que estão nos representando nessa grande luta, que vai ser uma luta que não começou ontem, né, já faz tempo que estamos nessa luta, e que vai ser meio permanente, né, Michele, porque os efeitos ainda vão vir a longo prazo, que agora é fazer essa solidariedade de matar a fome de quem está com fome, mas depois tem todo o processo de restauração, né, da vida das pessoas, que vai ser por um longo tempo. Boa noite a todas, todos, né, e todes. Vocês estão vendo que o vídeo está escuro, é que eu estou sem energia elétrica na minha casa, então está um pouco complicado, né? Como dizia a Rose, a gente reafirma esse compromisso com a produção de comida, né? É nossa tarefa, mas a situação, né, como a Rose relatou, é uma situação bastante catastrófica, porque boa parte da produção de comida, né, que vai para a mesa do povo gaúcho está comprometida. Então, a gente necessariamente precisa discutir esse tema da soberania alimentar nas regiões, né? E fruto dessa discussão, a gente, do Movimento dos Pequenos Agricultores, juntos com outras organizações, vem construindo uma série de pautas prioritárias, né? E todo esse processo ainda está em construção, porque, como diz a Rose, a gente tem muita dificuldade de comunicação com as lideranças, com as comunidades, entre as organizações, a gente não conseguiu estabelecer conexões ainda com as organizações por causa da calamidade mesmo, dificuldade de acesso
telefonia, todas as organizações estão muito envolvidas com esse tema de salvar vidas, né? De resolver esse problema imediato, né? Então, a gente construiu uma pauta em cima de 3 ações. É uma ação, né, que se trata de resolver esses problemas imediatos. Então, a gente, no movimento, tem se somado nas comunitárias, fornecendo alimento e ajudando na preparação de alimentos, na reorganização das nossas comunidades, né, fazendo levantamento, ajudando com que as pessoas voltem para suas casas, né. E nesse tema a gente tem construído junto com a plataforma, depois o companheiro Leonardo vai trazer um pouco mais, todas essas questões mais imediatas relacionado à alimentação, né, e fornecimento da alimentação, principalmente, né, nessa relação campo-cidade, né. Um segundo tema, que é o tema relacionado a gente reestruturar a base produtiva de alimentos no Rio Grande do Sul, porque ela hoje ela está completamente destruída, né? E são vários itens, mas eu gostaria de destacar, né, por tempo, algumas questões que são importantes para a gente trazer, né? Existe um conjunto de agricultores e agricultoras que dessa cara, não vão conseguir soltar os seus financiamentos, então a gente precisa tratar esse tema, né, com uma certa importância. Então, esse é um ponto que a gente já debate e tem apresentado junto ao governo federal e ao governo estadual. Muitas dessas famílias, como uma coisa que perderam, a gente precisa garantir para essas famílias uma espécie de cartão de calamidade para que essas famílias possam comprar alimentação, poder comprar alimentação do gado, sobreviver durante o período de no mínimo 12 meses, a gente está tratando, né? Isso do ponto de vista mais imediatista, né? Do ponto de vista já pensando no processo de reestruturação, a gente pensa que o governo federal tem que abrir linhas de crédito, né, com valores significativos, com juros subsidiados, com altas taxas de rebate e, o mais importante, que esses recursos eles sejam geridos e organizados pelas organizações sociais para que as organizações sociais possam construir uma, uma questão de empoderamento dessas comunidades e dessas famílias, né? Também garantir, né, a ampliação do programa de habitação, né? Porque muitas dessas famílias perderam suas habitações, né? E claro que isso a gente tem que dialogar com temas relacionados a onde construir, né? Isso vem a discutir até essa questão agrária no campo, porque vai ter comunidades que as pessoas, por essas questões climáticas e esses adventos, vão ter que sair desses locais, porque são locais de alto risco, aumentou muito o risco, então vem junto esse tema da recomposição das áreas de beira de rio, Não sei. Falhou bastante a tua última fala, Michele. Vamos ver se melhora agora. Vamos ver. Essa questão a gente precisa garantir também a recuperação. Se quiser desligar a câmera, será que não melhora, de repente, a qualidade da internet? É isso, né? Pode a situação que nós estamos no estado, né? Vamos desligar aqui, então. Melhorou, melhorou. Vamos ver se eu desligando melhorar um pouquinho. Então, como eu estava falando, a gente precisa garantir a recuperação da malha viária, mas não somente a malha viária de grande porte. A câmera está ligada de novo. Está ligada de novo. Se atrapalhar. É só para a gente poder garantir a tua fala que está muito boa, né? Então. Vamos ver se eu consigo. Mas vamos melhorar a internet agora. Então, essa questão da malha viária, a gente precisa garantir, não somente a de grande porte, mas a pequeno porte do município dela está bastante comprometida, porque esse escoamento da produção essa malha viária. Michele,
tenta desligar a tua câmera, porque tá cortando, a gente não está conseguindo entender, para ver se a gente melhora a tua voz, que é importante o que tu está falando. Vamos ver agora. Isso. Ligou de novo. Desligar a Tá câmera. ligado aí a câmera. A gente percebeu que quando tu desliga, ela melhora a tua voz. Agora. Aí, vamos ver, melhorou agora? Sim. Melhorou muito. Tá bom, então. Então, a gente garantia a recuperação da malha viária dessas pequenos municípios, porque a produção de alimentos, ela se dá por malha viária de terra, toda ela está muito comprometida, né? Fruto de deslizamento das enxurradas. Então, a gente precisa também garantir essa questão. E o terceiro tema, que é um tema também da instrução, que é uma reestruturação estratégica da produção de alimentos. E para isso, o debate, a construção de um plano nacional de abastecimento popular de alimentos baseado na agroecologia. Então, a gente precisa colocar esse tema na pauta, e esse tema dialoga com esse tema ambiental, né? E dialoga também com esse tema do pagamento por serviços ambientais, mas a gente diria que é mais, que é pagamento por serviços socioambientais e ecossistêmicos, porque a agricultura familiar camponesa, ela é responsável por um conjunto de outras questões, e a gente não pode cair nesse discurso do crédito de carbono, porque isso é a mercantilização do clima. Então a gente precisa fazer um debate forte sobre esse tema, porque o que está em jogo são muitas questões. Então a gente tudo quer transformar em crédito de carbono, e não é isso que a agricultura familiar e camponesa faz e fez ao longo da história, né? E hoje está sofrendo muito com os impactos de um processo que não foi gerado por ela, foi gerado por uma exploração desenfreada dos meios de produção e esse avanço do agronegócio a nível de mundo. Então a gente precisa discutir esse tema, né? Mas claro que são questões que ainda estão em construção com as outras organizações. E tem uma série de outros temas que estão na pauta, mas eu destacaria esses temas para esse debate, né? E para finalizar, né, eu gostaria de chamar a atenção, né, que o conjunto das organizações sociais tem uma série de campanhas, né, de solidariedade, que elas são para a solidariedade, para a reconstrução do país, do Estado, de questões mais estruturais. A gente precisa de um Estado forte. Então, esse é o primeiro tema. O Estado ele não tem que ser mínimo, ele tem que ser máximo para nós, né? Porque o Estado mínimo ele não serve para atingir esse tipo de coisa, né? E também reforçar a importância dessa solidariedade para grupos e movimentos sociais minimamente organizados ou bem organizados, porque isso é um processo de longo prazo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, quem tem a capacidade de manter o conjunto da solidariedade, as cozinhas, esses espaços de acolhimento por um tempo muito maior, são as organizações que já têm experiência com isso, né? Nesse momento, todo o voluntariado, toda a ajuda, ela é muito importante, mas ela também tem um limite para as pessoas, porque as pessoas também, aos poucos, vão voltando à sua vida, ao seu trabalho. E o conjunto das organizações sociais é que tem essa capacidade de manter isso por mais tempo. Então, eu destacaria, nesse momento, acho que todos os movimentos vão estar destacando, a gente está com uma campanha de arrecadação que começou lá naquela tragédia e as enchentes do Vale do Taquari o ano passado, que é a campanha, né, da solidariedade das sementes, né? Então a gente gostaria de dizer que é uma das campanhas de solidariedade que os movimentos do Rio Grande do Sul estão fazendo, né? Sementes da Solidariedade é a nossa campanha, né? Que a gente vem fazendo essa ação, vamos dizer, imediata de alimentos, né? De outras questões, mas também é para que a gente possa construir de fato essa rede de organizada, né? Dos movimentos e das pessoas para que elas possam se organizar, né? E demandar dos governos estadual e federal essas ações. E para finalizar mesmo, gostaria de agradecer muito o espaço, o movimento gostaria de agradecer, dizer, né, que a representação de vocês
enquanto, né, enquanto espaço de construção da ciência, vai ser muito importante, né, para as contribuições, né, para as organizações sociais sobre o tema do clima, sobre o tema do planejamento urbano, né? A ciência está aqui representada e isso é muito importante. As organizações sociais sempre valorizaram a ciência e isso prova que as organizações estavam no rumo certo. Nós nunca negamos a ciência, nós sempre valorizamos, fizemos as críticas quando são necessárias, fizemos os debates, mas nunca renegamos a ciência. Então é muito importante, né, a participação de vocês nesse debate e vocês, né, enquanto construtores da ciência, né, enquanto protagonistas desse processo, tem um papel muito importante nesse momento, que é de trazer à luz questões relacionadas a esses eventos climáticos e à mudança do clima. Muito obrigado. Oi, vocês já tinham um tempinho ainda para falar, mas eu vou, acho que, reforçar o Pix, né, para a campanha do movimento dos pequenos agricultores, o que estava aparecendo, não sei se o Fernando pode botar de novo para a gente vai dizer o Pix ali, pode ser, Fernando? Só para reforçar, né, então o Pix é 33 654 419 0010 tracinho 07, né? O depósito no Banco do Brasil, agência 1248, dígito 3, conta corrente 55450, dígito 2. E acho que é importante dizer, né? Agora o pessoal do MAB vai fazer a fala, né? E agora que não, mentira, desculpa, gente. O pessoal do MST vai fazer a fala e a gente depois vai botar também, né, a campanha que o pessoal do MST está fazendo, porque nós não definimos, né, para qual movimento nós efetivamente faríamos a campanha todas essas informações também estão nas redes sociais do nosso sindicato, né, do Sinasec, da FASUB, para a gente poder que em todo o país a gente possa trabalhar em prol e encaminhando recursos para essas entidades, para esses movimentos sociais que são tão importantes e que fazem essa relação. Então, eu agradeço, né, aos companheiros do MPA. Esse é o nosso primeiro bate-papo, vamos dizer assim, né, de muitos que virão, não só no momento da greve, mas também em outros momentos. Então, de imediato, eu vou passar para o Nelson, que vai fazer a fala pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Muito boa noite aos companheiros que estão acompanhando a live. Boa noite à equipe organizadora desse momento importante de diálogo, né, de compreensão e da solidariedade entre as categorias, né, cada um em suas frentes, mas em prol da classe trabalhadora, que é em prol dos nossos direitos, direito à vida, alimentação e principalmente com o cuidado do nosso habitat, né? Eu me chamo, então, parabenizar por esse evento e pela essa força de luta que a classe trabalhadora tem, né, nas suas frentes e que é assim que a gente vai superando e as contradições que fazem nos mover. Eu me chamo Nelson Luiz Krupinski, estou o presidente da COTAP, a Cooperativa do Arroz Orgânico, com sede em Eldorado do Sul, né, então, mas eu moro aqui em São Jerônimo, estou momentaneamente fora da água, né? Mas isso que os companheiros vêm relatando também, a gente tem uma ação que não é só da natureza, mas é um reflexo dela, uma ação sobre a ação que o homem faz, principalmente na natureza. Depois eu vou voltar um pouco mais com os detalhes disso que a gente está vivendo, que é muito agoniante, né? Você não tem para onde fugir, não ter uma alternativa imediata, e quando você vai buscar apoio, você encontra uma defasagem muito grande no Estado brasileiro, nos municípios, consequentemente no Estado, e as ações muitas vezes do governo federal parando em burocracias. E aí nós pegamos o exemplo das enchentes de setembro e novembro,
que muitas delas ainda nem resultaram em ações concretas às nossas famílias, a tantas as pessoas que foram atingidas. E cabe à sociedade se reorganizar. Mas isso também, o que a gente vem vivendo não é só, né? Vamos dizer que em 41, quando a enchente atingiu 4,70 metros, as forças produtivas eram menos desenvolvidas, com menos uso da matéria, da energia fóssil, da indústria, né? Nós, em menos de 80 anos, a gente conseguiu aumentar 1 metro a enchente no Rio Grande do Sul, pela força do homem, pela ação do homem. E se continuar assim nos próximos séculos, nós talvez inundaremos todo o Rio Grande, com exceção de algumas beiradas de Canguçu e Encruzilhada, algumas outras, né, Michele? Mas nós temos essa capacidade humana de destruir nosso próprio habitat. Então, acho que isso é fruto de toda uma ação do modo de produção hegemônico que a gente vive, que não mede consequências em torno de um único objetivo, que é o lucro. Não mede consequências do uso da mão de obra, da tecnologia, dos espaços ambientais, da expropriação dos recursos ambientais, do solo, da água. E não estamos falando só das hidrelétricas, estamos falando principalmente da agricultura, quando as empresas, quando o grande latifundiário busca água no aquífero, meus companheiros do MAB podem nos ajudar muito mais, para alimentar o seu ego da ganância pelo recurso, estão se apropriando de vários bens nossos, do bem comum da natureza, e exigindo da sociedade, ou seja, do governo, a infraestrutura de estradas, de portos, de aeroportos, de tecnologias, se apropriando da nossa pesquisa, da Embrapa, do IRGA, dos nossos institutos, das nossas universidades, levando para si uma sabedoria que a sociedade constrói às duras penas quando recolhemos a cada dia os impostos ao comprar o pão na padaria, o leite, a gasolina, pagar os nossos salários, comprar um chinelo, melhorar as condições da casa, comprar uma máquina de lavar roupa. Então, a expropriação desse modelo de produção, ele é sugador, e se não fazermos frente a isso, vai nos levar à maior barbárie ainda de nossa existência. Então, acho que a gente está vivendo esse reflexo dessa ação inconsequente de uma parte, ou desse pensamento hegemônico que assola, que utiliza da sociedade, do nosso espaço, e infelizmente é tragado, é bebido por muitas pessoas como uma única alternativa de produção. Implantado por quem encontra espaços, né? Desde as empresas de agrotóxico, que nós vivenciamos no último período, uma imensa liberação de insumos, e principalmente agrotóxicos, para ser usado nas nossas lavouras, na nossa natureza, no nosso campo, em termos de um codinome de matar a fome da população, enquanto na verdade a gente sabe que não é isso, porque os estoques de soja estão cheios, os estoques mundiais estão abarrotados com a soja, e que, exceto salvo-se algumas ações culturais, poucos aqui consomem diretamente a soja, né? Ou o algodão, ou a cana-de-açúcar, mas depois nos seus derivados, mas com as especulações, sem contar que essa turma toda é beneficiada, por exemplo, com a Lei Candir e outras ações que escaparam no governo. Queria aqui também reafirmar, né, o quanto essa produção hegemônica do agronegócio se beneficia também e aproveita os nossos solos no Brasil, né? Desde as queimadas, de domínio das terras públicas, né? No avanço sobre os nossos agrossistemas,
sobre nossos biomas, sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, principalmente, e até sobre o Pampa, que estamos tornando o deserto rapidamente, consequência de uma agricultura, de uma expropriação pelo lucro surreal. E cada vez mais empurrando para os recantos a nossa produção de alimentos. Tudo que nós dissemos que a agricultura familiar tem a capacidade, o produto é responsável por colocar o alimento na mesa do brasileiro, que são 70% da nossa alimentação, vem da agricultura familiar, camponesa, quilombola, assentada, indígena, extrativista. Nós cada vez mais estamos arrinconados a um canto de produção, desprovidos das tecnologias ou negados nossos acessos. Nós, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul, já é de conhecimento de todos que somos uma das maiores experiências de produção de arroz orgânico, mas que estamos sendo ceifados principalmente por não termos sementes disponíveis para a nossa produção. Então, os nossos institutos de pesquisa, a Embrapa, o IRGA, não produzem mais semente. 96% das sementes produzidas do arroz é para a produção à base do agrotóxico ou do pacote tecnológico imposto. Então, essa expropriação parece simples, mas quando nós viramos também para a situação das outras culturas, vamos ao milho, à soja, à criação de animais, tudo controlado pelas grandes empresas, consequentemente, que controlam a produção, os insumos, os remédios, e o que até a gente come, o que a gente deixa de comer. Então, a nossa vida está cada vez mais aprisionada por interesse. E essa leitura é uma leitura importante que a classe trabalhadora precisa saber, precisa discutir, precisa construir. E quando nós dissemos que comer é um ato político, tudo que a gente come, então, tem que estar relacionado a essa concepção de vida e de mundo. Também nessa questão do uso das terras e dos solos, é importante dizer que, talvez o pessoal do MPA me ajude, que menos de 15% da nossa população brasileira já está no meio rural. Os restantes estão sendo levados às cidades e nessas consequências que a gente está vendo. Uma hora de desmoronamento nas favelas e nos morros de São Paulo, Rio de Janeiro e outras tantas, afundando no Nordeste, acho que foi em Alagoas, que a gente percebeu pela expropriação do sal, né? E no Rio Grande do Sul, ultimamente, onde as pessoas vão para as favelas ribeirinhas, ou um tanto arrinconadas às beiras dos rios, e quando chega uma catástrofe como a gente está vivendo, somos os primeiros a serem atingidos. E vamos buscar isso tudo largado à responsabilidade do Estado, um Estado que se cada vez busca ser mínimo e onde não consegue atingir as nossas demandas. Consequentemente, sobra para nós, aí de modo bem gozado na nossa live, os PIX, as doações, a solidariedade do nosso povo para sobrevivermos. Porque os interesses da burguesia, daqueles que exploram, daqueles que recebem a mais-valia de todo o trabalho da sociedade, esses aí estão bem reservados, pegaram seus carros, foram para suas mansões na serra, viajar para outros estados, estão muito aquém das necessidades que está a população nesse momento que o Rio Grande do Sul, praticamente de ponta a ponta, sofre. Muitas das nossas famílias de produtores, assentamentos, não sofreram com as enchentes, mas sofreram com as chuvas, sofreram com as estradas que não estão recolhendo a rota do leite e que estão precisando tirar o leite e tratar os outros animais ou desperdiçar ou fazer uma doação. Prejuízos econômicos também de forma indireta e imensuráveis, como já nos explicou a nossa companheira Rosiele, do MPA. Então, acho que nós temos um baita de um tema pela frente, como sociedade e como classe trabalhadora para discussão. Nós aqui na região metropolitana, onde os assentamentos foram mais atingidos, nós chegamos a 420 famílias atingidas pelas enchentes. A sede da COTAP, que é a Cooperativa do Arroz em Eldorado do Sul, onde é que eu trabalho todos os dias, está com a água na janela do segundo piso. Lá estão os nossos computadores, lá está o nosso escritório, lá estão nossos veículos, lá estão os nossos caminhões, as nossas câmeras frias,
e muito estoque de arroz orgânico pronto, de leite, de feijão, de doce, de geleias, de extrato, de leite em pó, de produtos orgânicos que serviriam às escolas no PENAI e muitas cozinhas solidárias comunitárias em Porto Alegre do PA. Junto com nós estão uma imensidão de famílias do nosso entorno, que nós salvamos na vez passada, em novembro, sempre dentro da cooperativa para o entorno. Dessa vez nós demos uma capuchadinha mais, levantamos mais os nossos produtos e tiramos o nosso povo para um lugar. E quando chegou no sábado, na sexta, na quinta para sexta, tivemos que ir para cima da BR. E hoje a BR em Eldorado do Sul é uma cena de guerra. Menos, mas 2, 3 dias atrás nós tínhamos mais de 3.000 pessoas nesse espaço da BR. E a água levando tudo por diante. Hoje eu consegui chegar em Eldorado do Sul, meus companheiros já foram antes, nós estávamos isolados aqui em São Jerônimo, pelos acessos dos anos 90 e tudo mais. É um cenário desasolador. E buscando força na sociedade para reconstruir. Nós estamos também com as nossas sedes da cooperativa, onde nós armazenamos o arroz. Recebemos uma comunidade, Lindeiro Assentamento, e o assentamento de 90 famílias. O município, no terceiro dia, conseguiu tirar algumas famílias dali e levou para outros abrigos do município, junto com a Defesa Civil, e nós mantemos ainda, então, 90 pessoas nesse local. E abrimos uma cozinha solidária em Viamão, que está fazendo 2.000 marmitas por dia e mandando para as famílias em Eldorado do Sul e Porto Alegre, com a atingida das enchentes. Então, é um pouquinho das ações que a gente está de sobrevivência. Conseguimos salvar todas as pessoas atingidas. Estamos com casas 100% inundadas, algumas destruídas já. As hortas, é importante dizer que nós estamos aqui na metropolitana, onde a nossa experiência de produção orgânica é o que nós temos de mais avançado no conjunto da organização do movimento, aqui no Rio Grande do Sul. Então, praticamente todas as áreas de arroz foram atingidas. Nós temos áreas de arroz como em Eldorado e Nova Santa Rita, que foram plantadas em final de 2023, após baixar os rios, e que entre 80% e 90% das áreas não tinham sido colhidas. Então, nós vamos ter um tantão de famílias associadas a cooperativas que não terão renda também esse ano, além de seus maquinários, suas casas estarem todas devastadas. As nossas hortas atingem também aqui 48 pontos de feira na região metropolitana de Porto Alegre com produtos orgânicos. Essas famílias também não vão ir à feira e também não terão seus alimentos pelos próximos dias. Então, a reconstrução disso, ao voltar para casa, leva algumas famílias a reafirmar que não voltarão mais. Então, assim como replanejar as áreas de habitação nas cidades, além que a especulação imobiliária arrecanta os povos, as pessoas mais empobrecidas, as com mais dificuldade, nós vamos brigar também por novas áreas de assentamento para que as pessoas possam ter dignidade e segurança. E queira ou não queira, as áreas de assentamento aqui hoje são praticamente todas inundáveis e áreas onde o Estado colocou as famílias em vulnerabilidade, aceitaram aquelas áreas, aprenderam a lidar com a várzea e hoje sofrem uma dura realidade de ver o seu destino sem ter para onde ir. Mas também vamos a alguns pontos positivos que o movimento vem construindo nesse último período sobre a alimentação de alimentos saudáveis e passa por grandes eixos de discussão. E só vamos massificar a produção de alimentos saudáveis nesse debate em conjunto com a sociedade. O que a sociedade quer comer? Comer é um ato político. Então, juntamente com as outras frentes, com os outros movimentos, o MPA, a FETRAF, a Unicafes, o movimento de mulheres, a Via Campesina como um todo, e a cidade, nós construir esse plano de produção de alimentos saudáveis, que para nós passa por alguns eixos. Primeiro, do acesso à terra
de boa qualidade e de boa localização. Recentemente ofereceram uma área para assentamento de 20 mil hectares em São Borja. Muito bom fazer um assentamento em São Borja. Assentaríamos, sei lá, 1.000 famílias. O que as famílias fariam em São Borja com 20 hectares de terra, a 70 quilômetros da cidade? Nós precisamos de áreas próximas aos mercados urbanos para que a gente cultive o mercado de ciclo curto. Colhe e já entrega para o consumidor, não precisamos transportar por longe. Andar 70 quilômetros para chegar com uma verdura já murcha. E quem mora longe da cidade já sabe como é que chega o produto. E às vezes tu chega na feira e choveu, e tu perdeu a produção, perdeu o teu dia, perdeu o teu cultivo da semana. Então, estar em áreas localizadas, próximas ao mercado, em ciclos curtos de consumos alternativos, mas também que abasteça a rede pública, ele é fundamental. Precisamos do acesso e discutir as agroindústrias, não a agroindústria integrada, mas de pequeno porte, para pequenos grupos, mas também agroindústrias estruturantes, para a cadeia, por exemplo, igual o arroz, por exemplo, por que não a soja não transgênica para a produção de óleo comestível, frigoríficos? Tudo isso nós podemos pensar e produzirmos. Pensar espaços de mercado popular para que os alimentos cheguem de forma mais barata e eficiente para as pessoas e para as universidades, de forma popular. Precisamos da pesquisa da universidade, do instituto, das empresas públicas que pesquisam a produção, as sementes, as tecnologias e disponibilizam aos pequenos produtores para que eles sim possam aumentar sua produtividade, já que as terras estão cada vez mais escassas e tomadas pelo agronegócio. Nós precisamos fazer a produção crescer de forma vertical. E para isso precisamos de tecnologia, precisamos dos bioinsumos, de sementes de qualidade que possam alavancar essa produção, para que a gente possa garantir renda, trabalho, inclusão das companheiras, dos jovens e a sucessão na agricultura, dos pequenos agricultores, dos assentados da reforma agrária e assim por diante. Então passa por esses, principalmente os pilares que nós consideramos. E só vai acontecer se o poder público hoje criar condições de crédito para essa instalação. Pela forma hegemônica que está, onde o grande vai lá e consegue, e o pobre é negado esse acesso, por questão de crédito, por não ter escopo bancário, por não sei o quê, por isso, por aquilo, pelas garantias. Então, ou a sociedade brasileira, o governo assume uma estratégia de produção de alimentos saudáveis, principalmente para a soberania alimentar, ou nós vamos ficar, e aí nós tiver força popular para isso, força de classe trabalhadora, ou nós vamos ficar em mais uma discussão, em mais alternativas e vamos vendo aos poucos migrarmos mais pessoas para a cidade enquanto essa concepção hegemônica de produção permanece. Eu acho que o movimento tem dialogado, construído, feito relação com a sociedade, buscado esse entendimento com os parceiros, e só vamos construir isso uma sociedade mais justa se tivermos unidade e espaço para participação, para discussão, assim como é esse momento, e quero voltar novamente a parabenizá-los. De momento é isso, e espero que tenha provocado algumas inquietações para podermos discutir ali na frente. Nossa, Nelson, muito obrigada, viu? É importantíssimo. Fui anotando várias questões aqui, o passador. Isso. Toda a solidariedade aí para ti, Nelson. Aqui a gente também, desse jeito a gente chora também. Vou passar o Pix aqui. 09 352 141 0001 48. Banco, agência 3001, conta 30253, dígito 8, banco 350. Então, a gente vai divulgar bastante esse
nas nossas redes também, tá? E é isso. Só quero dar Obrigada. mais uma informação hoje. Nós fomos em 3 dirigentes da cooperativa e alguns associados para podermos acessar a área da cooperativa hoje. E nós fomos para a fila do barco. E nós ficamos das 7 da manhã às 2 da tarde e não conseguimos descer a nossa sede da cooperativa, porque a água está encoberta ainda, a força da natureza muito forte, da água muito forte, nós não conseguimos. Então voltamos, nos reunimos com alguns agricultores do entorno e fomos adquirir um barco para a gente ter um pouco de autonomia e poder chegarmos. E fomos encontrar um barco só em Santo Ângelo para comprar. Então encontramos um parceiro lá, um fornecedor da cooperativa, e ele está trazendo o barco amanhã de manhã, então nós vamos poder chegar à nossa cooperativa, levar outras famílias, né? Fizemos uma vaquinha, o Pix está nos ajudando também, para que as pessoas possam menos voltar para casa e ver como é que está a casa, porque a situação lá também que Iscabide está falando, da insegurança, de grupos que estão tomando conta, assaltando, depredando, se oportunizando de uma situação muito delicada das famílias. Então, só queria reforçar com essa informação que toda essa ajuda, com certeza, vai ser em prol das famílias, das nossas e de toda a sociedade que nós pudermos ajudar. Obrigado. Nós que agradecemos, Nelson. Nós vamos passar então agora para o Leonardo, que vai falar pelo MAB. Boa noite, companheirada. Saudar a iniciativa dos sindicatos para essa ação de solidariedade, a própria ação de luta, a greve. Sabemos da importância, já foi dito aqui, né, todo a responsabilidade, a importância do trabalho dos professores, dos pesquisadores, da Universidade Brasileira e o nosso apoio, né, sabemos todos os ataques, né, que esse setor sofreu nos últimos anos e que agora esse ambiente político diferente nos permite aí reivindicar uma condição mais adequada, mais justa de trabalho, que é fundamentalmente uma dimensão hoje de sobrevivência, né, de toda a sociedade brasileira, né, uma condição de qualidade de vida para toda a sociedade brasileira. Eu me chamo Leonardo, sou membro do Movimento dos Atingidos por Barragens, falo de Porto Alegre, cidade hoje, né, atingida, inundada, né, grande parte dela inundada pelas chuvas, né, pelas águas das chuvas que caíram com muita força na última semana na bacia dos rios Taquari e Jacuí, principalmente, né? Falar um pouco, eu espero ser breve, né, apesar da gravidade do tema, mas eu acho que é importante destacar que nós não estamos falando de um evento agudo, algo que aconteceu, né? Nós estamos falando de algo que vem acontecendo, né, Nelson? Eu estava há pouco tempo falando com o ministro do Desenvolvimento Agrário, eu lembrei que a última vez que eu estive com ele também era para tratar de um outro evento climático extremo, a seca, as secas, né? Nós tivemos aí, nos últimos anos, fortes secas, que especialmente na roça a gente sente mais, na cidade não sente tanta questão da seca, mas na roça ela, ela mata nós a míngua, né? E depois de 3 anos de fortes secas, secas extremas, que prejudicaram muito, especialmente a agricultura camponesa, né? A agricultura que depende dos ciclos naturais das chuvas para produção, a gente vem agora sofrendo esse ambiente de chuvas extraordinárias, né? Os companheiros aqui que me antecederam já falaram bastante, eu gostaria de me ater mais à dimensão dos atingidos mais urbanos, vamos dizer assim, né? Nós
do movimento dos atingidos por barragens, temos, desde os episódios, né, de Mariana e depois Brumadinho, né, episódios assim também de uma força não da natureza, né, mas direto do próprio capital. Ali é mais evidente a ação do capital na destruição do meio, né, e, consequentemente, do meio que nós vivemos, né, a gente vem criando ali uma prática na nossa militância, né, de atuar, né, na reconstrução, por meio da organização dos atingidos, dessas áreas destruídas, né. Depois veio os episódios de Petrópolis, né, aí mais direcionados ao evento climático mesmo, mas também com uma condição social de extrema exclusão, né, em Petrópolis, no sul da Bahia, no ano passado, em Jequié, né, no sul da Bahia, depois, ainda no passado, né, em São Sebastião, né, em São Paulo, né? Então, esses episódios climáticos extremos, né, têm causado aí uma série de, de impactos, né, especialmente na vida dos mais pobres, né? Não que os ricos não são atingidos, os ricos são atingidos, né? Mas o rico ele tem a condição, tem a sua autonomia de se virar, de se escapar, né? Os pobres não, né? Os pobres estão condenados a conviver, né, com essa realidade. Em verdade, o evento climático extremo, ele acaba sendo, nas condições atuais, mais um passo de exclusão, né, dessas populações que já vivem numa condição, já vivem em locais, né, perigosos, né, de risco, áreas de risco, não por opção, né, já foram colocados ali no processo histórico de exclusão e que agora os eventos climáticos extremos têm colocado isso, né, mais, a vida dessas pessoas mais, expondo ainda mais a vida dessas pessoas. No caso em particular do Rio Grande do Sul, né, como eu falei antes, né, nós, nós temos que levar muito a sério, convidar aqui os professores a continuar pesquisando muito sobre o nosso caso. Aqui tem vários gaúchos aqui, né, os professores gaúchos nos ouvindo. Gente, é grave a nossa situação, né? Assim, a gente pular de secas extremas para chuvas extraordinárias é algo que realmente abala socialmente, economicamente. O companheiro aqui, o Nelson, falou antes, né? O Michele também, das pontes, né? Hoje o Rio Grande do Sul está quase intransitável, né? O que está alagado está destruído. Então, isso economicamente arrebenta com a nossa organização, né? Isso desabastece as cidades. Aqui em Porto Alegre não existe mais água na torneira nem para comprar, o preço que for, né? Não existe água, não existe mais, os mercados estão desabastecidos. Veja quanto que isso abala, né, toda a economia, né? Então, inclusive a nossa campanha, nós temos dito, né, que somos todos atingidos, né? Não temos opção, né, de estarmos fora dessa condição hoje de atingidos por esses episódios. No caso em específico do Taquari e do Jacuí, eu vou me atentar mais ao caso do Taquari, porque desde setembro do ano passado, quando aconteceram aquelas primeiras grandes chuvas, né, que foram realmente extraordinárias, né, e causaram um impacto enorme naquela região, né, nós do movimento temos mobilizado militantes de todo o Brasil e do Rio Grande do Sul para ajudar nesse processo de reconstrução, né? Desde limpar as casas, né, fazer quentinhas, né, o MST tinha uma cozinha Encantado, né, nós tínhamos uma cozinha em Arroio do Meio, né, foi um esforço extraordinário de solidariedade que realizamos em toda aquela região, e nós mantemos um processo, uma insistência de como inserir, né, de como organizar aquele contingente de atingidos para superar aquela condição, né? Quer dizer, reconhecendo que os eventos climáticos extremos vieram para ficar, né, e que era necessário, então, nós criar uma condição nova de vida para todos, né? E
Isso foi nós fazer isso por meio da organização dos próprios atingidos, né? Então, hoje o MAB na região do Taquari, só para nós ter ideia, assim, nós somos hoje lá cerca de 30 grupos de famílias, cerca de 600 famílias agrupadas, né? Com coordenação nos municípios, com uma coordenação regional, né? Que vinha, né? Nesse processo organizativo, lutando por um futuro diferente, né? Fomos ali em novembro, né, novamente atingidos por uma enchente grande, menor, mas grande também, que causou impactos, né? E essa enchente agora de maio, né, abril, maio, interrompeu, né, aquela perspectiva que nós tínhamos de reconstrução definitiva de nossas vidas e nos devolveu numa condição pior que a de setembro do ano passado, né? Uma das coisas que eu gostaria de destacar, acho que um episódio, entre tantas coisas que aconteceram nessas chuvas aí de maio, foi, entre outras coisas, né, um episódio do rompimento de barragem, né? Fazer um parênteses aqui, né? O Rio Grande do Sul é um estado do Brasil que mais tem barragens registradas no sistema de segurança de barragens da ANA, né? O último relatório de segurança de barragens apontou que o Brasil tem cerca de 24 mil barragens, só o Rio Grande do Sul tem cerca de 10. Então, nós temos aí uns 40% de todas as barragens do Brasil, né? E todas as chuvas são barragens de todo o tamanho, né? Mas todas as chuvas, né? Uma e outra tem acontecido episódios de rompimento, né? O que eu acho que é importante destacar, e é um pouco o que nós temos defendido já antes desses episódios, né, é que muitas dessas barragens, elas são com um período de construção anterior a 50 anos, foram feitas há mais de 50 anos, né? Muitas, segundo o relatório, mais da metade dessas barragens sequer tem um proprietário identificado, um gestor, né? Ou seja, boa parte dessas barragens provavelmente tem uma base, um acompanhamento, uma manutenção duvidosa, precária, né? E sendo construídas aí muitas delas há 30, 40, 50 anos atrás, né? Não se considerou em muitas delas, né? A, se considerou do ponto de vista da engenharia, se considera, né? Efeitos climáticos extremos daquele tempo, daquele tempo. Nós estamos falando de eventos climáticos desse tempo, né? Nós estamos falando de chuvas de 800 milímetros, coisas inimagináveis, né? Há 30, 40 anos atrás, né? O que coloca em suspeição todas as barragens, a segurança de todas as barragens. Isso não é uma condição, é uma condição de alerta, não é uma condição de alarme, mas é uma condição de alerta, onde é fundamental, né? Só no Vale do Taquari, para nós ter uma ideia, na bacia do Taquari são mais de 30 barragens hidrelétricas, só as hidrelétricas. Vou encostar a porta aqui. A criançada até está em aula aqui em Porto Alegre, e aí sabe como é que é, né? Dia de chuva é dia de criança bagunçando. Então, esse contingente enorme de barragens construídas num período anterior à condição de eventos climáticos extremos, né, num território minado por barragens como é o Rio Grande do Sul, é realmente um fator de alerta para toda a população do Rio Grande do Sul. Fecha parênteses. Voltando para o episódio dos eventos climáticos extremos, eu acho que nós, vários professores, pesquisadores aqui, acho que é importante até como estudo realmente, né, científico, e nós como povo, a reflexão, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Vale Taquari com mais qualidade a partir de setembro, e desde setembro a gente tem visto um esforço enorme, especialmente do governo federal, de ampliar os investimentos na reconstrução daquela região, né? E realmente foram liberados muitos milhões, bilhões de reais na reconstrução do Vale do Taquari, né? Apesar de que em 8 meses, né, nenhuma casa tenha sido construída até então, né?
é, é, e efetivamente, né, pouco se fez para a população civil. Para os empresários, para os patrão, né, todos eles estão com as fábricas novas, né, os maquinário novo, né, estavam tudo bonito, né? Mas para o povo atingido, efetivamente, em 8 meses, nenhuma casa tinha sido construída, exceto, né, o início da contratação das casas do plano de habitação rural, né? Urbano, nada tinha acontecido. Passado 8 meses e quase 2 bilhões de reais investidos, o que acontece novamente nesse episódio agora é que, com certeza, a gente não aprendeu ou pouco aprendeu com tudo que aconteceu em setembro, né, do ano passado. Dessa vez, companheiros e companheiras, faltou caminhão. Aquela dimensão da informação que já foi um problema em setembro do ano passado, dessa vez a informação foi muito pior. Cada defesa civil tinha uma informação diferente. Dessa vez faltou caminhão. As pessoas que morreram, morreram dentro de casa esperando o caminhão. E o caminhão não veio, e depois não teve mais tempo de sair de casa. Veja, nós perdemos por questões muito simples, coisas que já estava tido tempo de aprender. Nós tivemos 8 meses para aprender e 2 bilhões de reais para investir. Não aprendemos. Não aprendemos. Não aprendemos, então, na ação de socorro. Fazer um outro parênteses aqui. É claro, eu não sou irresponsável. O episódio de maio é infinitamente superior, foi infinitamente superior ao episódio de setembro. Mas que sirva como escola. Não aprendemos com o episódio de setembro e a natureza nos castigou severamente agora em maio. Não aprendemos no socorro e não aprendemos na atenção imediata. Companheiros, hoje, no Vale do Taquari, está faltando alojamento para as pessoas. Não tem alojamento para os atingidos. Os alojamentos não têm água. Os alojamentos, tem gente no Vale do Taquari com a lama da enxurrada. Está uma semana sem tomar banho. Essa é a realidade dos atingidos do Vale do Taquari, de algumas cidades que eu tive contato, porque outras estão inacessíveis ainda. Inacessíveis, né? Até por helicóptero. Veja, então, não teve o socorro, essa assistência primária é terrível, é pior que a de setembro, né? Quer dizer, e nessa condição, né, difícil, muito difícil que estamos vivendo no Vale do Taquari, né, que é muito parecida com o que está acontecendo aqui em Porto Alegre e como relatou o companheiro Nelson, né, chamar aqui no Baixo Jacuí, né, quando já se juntam os dois rios, né, o Taquari e o Jacuí, né, essa região de São Jerônimo até aqui Eldorado, é, é igualmente ou pior, porque era zero, né, o preparo, nem a escola de setembro não tinha sido tão forte, né, e igualmente também não houve qualquer tipo de preparo. Então, essa é a realidade hoje, né, dos atingidos no Vale do Taquari. Não é possível ainda calcular as perdas, não é, porque ainda não se acessou todas as áreas, seja por vários motivos, mas principalmente o viário, como os meus companheiros aqui falaram anteriormente. Então, não se acessou todas as áreas ainda, não se sabe a quantidade de mortos. Ontem eu estava na cidade de Cruzeiro do Sul, na comunidade de Passo Estrela, e lá há a suspeita que morreram oito companheiros, membros do movimento daquela comunidade, morreram. Há a suspeita, porque ainda não se chegou às equipes de resgate naquela comunidade. Mas como elas não voltaram, a gente provavelmente morreram.
Então, essa é uma realidade de todo o Vale do Taquari, que hoje está aqui, também aqui na região metropolitana, né, no entorno do Lago do Guaíba, né, e como relatou o companheiro Nelson. Então, assim, aquilo que nós tratávamos como uma hipótese, né, como algo que poderia acontecer, né, ela já não é mais uma hipótese, ela é uma realidade recorrente, né? Aquelas enchentes que se esperava que acontecia a cada 80 anos, está acontecendo a cada 6 meses. 6 meses. Quer dizer, nós temos como sociedade que Ficou mudo, aprender. companheiro? Ou eu que saí? Eu caí? Desculpa. Pode seguir, pode seguir. Ah, tá. Eu escuto. Eu acho que tudo isso que os companheiros relataram antes, né? Nós, como sociedade, nós vamos ter que aprender e não vamos ter 80 anos para aprender, porque a primavera daqui a 5 meses. 5, né? Menos. 4 meses. Daqui a 4 meses já é primavera e a gente sabe que a primavera é um período bonito, mas é danado do ponto de vista climático. É danado. Então, e honestamente, né, a gente tem ressaltado isso. Eu acho que não é uma questão de falta de recursos. Os recursos são, como eu falei, são monumentais, né? Mas é fundamental uma gestão diferente desses recursos, que nós, como sociedade civil, defendemos que o que está faltando na gestão da questão dos atingidos é justamente os atingidos, né? Quer dizer, os atingidos estão fora da preparação, os atingidos não têm espaço para eles na ação e não tem condição, não tem ambiente nesse processo agora de acolhimento e reconstrução. E nós, como movimentos, aqui o MST falou, o MPA, né? Nós, mesmo que não nos convidaram, nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo, nós estamos instalando 10 cozinhas, né? No Vale do Taquari, aqui no Baixo, já temos 3 cozinhas instaladas, né? Nós temos uma cozinha instalada num local que ninguém chegou ainda, que é em Arroio do Meio, né? Só chega de helicóptero lá, mas a companheirada do movimento montou uma cozinha e nós estamos cozinhando o que tem coletivamente e distribuindo para quem não tem, né? Aqui em Porto Alegre também a gente está com uma cozinha em parceria com a MPA, com a MTST, com a Marcha Mundial de Mulheres, né? Também servindo para as áreas diretamente que nós somos, temos membros dos movimentos, mas também atendendo aqui essa região das ilhas, né? Da região que hoje espacialmente não existe, né? Está tudo abandonado. Então, mesmo que a gente, então, isso porque a gente está fazendo? Porque as pessoas estão passando fome. Há uma condição de fome hoje dos atingidos, seja no campo, como relataram os companheiros aqui, mas ainda no campo ainda ficou alguma coisinha para cozinhar. Mas na cidade nós não temos nada. Estamos passando fome na cidade, né? E o pior, companheirada, está vindo uma frente fria. Então, nós estamos falando de companheiros, né, que hoje não têm o que comer, não têm onde dormir, perderam tudo que tinham para vestir e está chegando uma frente fria. Então, é realmente um cenário dramático, né, onde a gente tem intensificado esse processo de articulação, de mobilização, né, e para encerrar, eu gostaria aqui de nós, né, como falou antes, nós temos uma plataforma, né, de organizações do campo, né, compostas pelo MPA, pelo MTST, né, pela Marcha, pela Caritas, né, aonde a gente tem reivindicado do governo, né, mesmo que não é uma política pública oficial, né, mas que se institua de forma emergencial, né, essas cozinhas solidárias, essas cozinhas itinerantes, né, para nós dar conta de atender toda essa demanda de fome, né, das populações atingidas, né? Que nós possamos comprar o pouco que sobrou da agricultura familiar para a gente poder também dar essa reaquecimento econômico, né? Nós poder comprar comida saudável, né, em quantidade da agricultura familiar, que a gente possa ter
apoio à aquisição de estruturas para essas cozinhas que serão feitas pelos próprios atingidos. Não precisamos contratar restaurante, pagar esse dinheirama aí que eles recebem. Nós mesmos podemos fazer nossa comida, mas precisamos de estrutura e de logística. Nós precisamos também não só carregar as pessoas de um lado para o outro, mas também levar essas cozinhas, levar esse amparo, né? E nós não temos helicóptero. Está aqui os companheiros da MST que foram buscar um barco em Santo Ângelo, a 800 quilômetros daqui. Nós precisamos do Estado também para garantir essa logística, a reconstrução de estradas, a questão da água. Precisamos de água, a água está acabando, de água potável, acabou. Se não chega água, que possam chegar formas, tecnologias, filtro, para nós poder ter uma condição sanitária adequada e a continuidade. Nós falamos do antes, do durante e deste momento agora, esse depois imediato, que é desse socorro aos atingidos, mas nós queremos efetivamente participar da reconstrução das nossas cidades. Não é só mais a minha casa, porque a casa que eu não é uma questão só das quatro paredes, é do lugar. E quando a gente fala de cidades que foram, como falou o companheiro, que 80% ficou em área de risco, não basta fazer uma casa, eu tenho que refazer uma cidade. Nós estamos falando de cidades inteiras. Então, se nós pegar todo o Vale do Taquari e de Jacuí, nós estamos falando de 40% do estado do Rio Grande do Sul que tem que ser reconstruído. Não, mas isso é muita coisa. Eu estava outro dia dizendo para um companheiro, mas se nós reconstruirmos cidades inteiras para construir uma hidrelétrica, para construir uma barragem, que é fundamentalmente um negócio privado, para dar lucro para um ou dois, por que que nós não podemos reconstruir as nossas cidades para salvar nossas vidas? Eu acho que esse é o nosso desafio, esse é o nosso projeto, e que isso não seja um negócio de meia dúzia de empreiteira, que nós, amparado na pesquisa, na ciência, possamos escolher aquelas melhores áreas, as mais seguras, as mais produtivas, para nós viver e ser feliz, e que as próximas enchentes porque as próximas enchentes vão acontecer, mas que a gente possa assistir elas da janela das nossas novas casas, né? Que a gente possa assistir elas seguramente, que a chuva possa cair, eu não preciso sair desesperado na madrugada atrás de um socorro. Então, acho que esse é o nosso desejo, é o nosso sonho. Nós temos uma campanha na rua, justamente para alimentar, né, todo esse esforço. Nós vamos chegar a 300 militantes do Brasil e do Rio Grande do Sul, mobilizados nessas 10 cozinhas, nessas regiões que eu citei antes, justamente nesse grande esforço de solidariedade, né, que agora tem a política pública, né, tem as estruturas oficiais, mas tem que ter a solidariedade. A solidariedade agora é esse esforço, é esse a mais que toda a militância está dando e que, como foi dito aqui, não está faltando, né? Eu acho que todo esse esforço tem que conversar mais com as estruturas oficiais para a gente poder ter saídas efetivamente definitivas, né? E nessa caminhada de trabalho, né, com os atingidos do Vale Taquari, nós até desenvolvemos uma palavra de ordem, né, se me permitam aqui, né, o que a gente diz, né, organizar e reconstruir o Vale do Taquari. Agora a gente pode dizer, né, que é organizar e reconstruir o Vale do Taquari e do Jacuí. Muito obrigado a todos, desculpa aqui ter passado um pouco do tempo. Obrigado. Obrigado, Léo. Vou fazer também aqui a leitura do Pix, né? Todo tempo que nós estamos falando, aparecendo o Pix ali, mas acho que é sempre importante reforçar, né? O Pix para o movimento dos atingidos por barragem é 73-316-457-0001, que a gente chama de 1000 invertido, né? 83. Acho que as falas de vocês são muito importantes, vocês reforçam, né, a importância também da educação pública, né, das universidades, dos institutos federais e dos CEFETs nesse processo todo, né, da construção de novas tecnologias, e eu acho que é quando a gente fala de uma universidade socialmente referenciada, né, uma instituição pública federal de ensino socialmente referenciada, a gente está falando dessa atuação, né, em prol da sociedade,
que se puder ser, né, e a gente sempre busca trabalhar em parceria com os movimentos sociais, isso é muito mais importante, porque é quem chega no alimento, né, quem constrói, o que a gente sempre fala, né, o que o campo produz é o que a cidade come, né, então a gente precisa efetivamente olhar para o campo, e quando a gente fez essa discussão para trazer, né, e a qual entidade nós íamos direcionar os nossos esforços, né, nessa campanha, ela se dá muito fortemente por isso, né? Nesse momento a gente sabe que a grande mídia está voltada efetivamente para a região metropolitana do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, região metropolitana, mas a gente sabe, para quem mora no Rio Grande do Sul e que passou por um processo de privatização, né, do sistema de energia elétrica, eu conversei com o companheiro aqui, a energia elétrica, a empresa que comprou lá no Rio Grande do Sul é a mesma do Maranhão, né? A gente sabe o que acontece quando se a cidade fica sem luz 4, 5 dias, o campo fica sem luz 20 dias, 11 dias, como já aconteceu agora há poucos dias no estado do Rio Grande do Sul, e a produção da agricultura familiar é diretamente prejudicada. Então, trazer esse olhar não só para a cidade, mas também para o campo, e que vocês, nossos companheiros, que eles fazem muito bem e nos cobram enquanto universidade, institutos federais, isso é muito importante. Para a gente finalizar, então, eu vou passar para os companheiros, né, da Fazubra e do Sinasef. A gente tinha combinado no final, fechando ali, né, em torno de 2 minutos para a gente fazer uma fala final, mas e depois a gente abre para vocês fazerem também a fala final de 2 minutos para a gente poder finalizar essa noite, que foi de muito aprendizado. A gente sempre fala, né, que estar com vocês sempre nos faz, nos dá inquietação enquanto nosso papel enquanto professores, né, que a gente precisa realmente entender qual é o papel da ciência que a gente tem que desenvolver, das atividades de extensão que a gente tem que desenvolver dentro das nossas instituições. Vou passar de imediato para os companheiros do Sinasef, que eu vi que já estava com a mãozinha ali levantada. Elcio. Pessoal, é isso daí. Eu só queria fazer algumas considerações aqui, né, e relembrar alguns companheiros de algumas questões históricas, né, colocadas. Primeiro que esse problema que o Rio Grande do Sul está vivendo, né, não é um problema que a gente não é que a gente não aprendeu em 100 anos, né, desde 1941. Não é que a gente aprendeu não é que o problema foi lá, né? Na verdade, esse problema tem mais de 500 anos, né? Esse problema ele começa quando culturas, né, com uma tecnologia, né, que não vem deles, né, saem em barcos, né, em naus, né, e tem contato com povos, né, que vivem em lugares, né, aonde eles estão ali vivendo e reproduzindo a sua vida há milhões e milhões de anos, né, milhares e milhares de anos, né, e aí, de repente chega esse povo da Europa, né, e chega para o pessoal e fala que está tudo errado, né? E aí eu fico pensando, né, pela minha formação como cientista social, antropólogo, né, gosto muito da área de antropologia, né, o quanto de conhecimento, né, que foi enterrado, né, com um genocídio de vários povos, né, tradicionais, indígenas, né, culturas que já viviam e se reproduziam aqui há milhares e milhares de anos, né? E aí, né, quer dizer, o nosso problema, o nosso maior problema dessa cultura, né, dos nossos antepassados, né, é que ela é uma cultura de desenvolvimento, né? É uma cultura e desenvolvimento, eu falo aqui usando os termos de Nego Bispo, né, que faleceu aí, não sei se foi no começo desse ano ou ano passado, né, que ele dizia, ele usava essa palavra, né, para expressar, né, o desenvolvimento quanto uma coisa negativa, né? Porque exatamente é isso que tem faltado para a nossa cultura, né? Desenvolvimento, né? A nossa forma de reproduzir o mundo, né, criou um desenvolvimento nosso, né, com o meio ambiente, então nós estamos perdendo a cada dia mais a sensibilidade, né? Então isso daí é uma tragédia que já é anunciada, né? Mesmo porque se você for estudar as culturas antigas, né, a antiguidade, né,
você vai ver lá que as pessoas, o começo da sedentarização humana e da formação de culturas, né, ele se deu nas beiradas, nas margens dos grandes rios, né? Entretanto, você nunca ouviu falar, né, de arqueólogos que acharam ali inundações que levaram pirâmides, né? Não tem nenhuma pirâmide que foi relevada pelo Rio Nilo e nenhuma inundação, né? Quer dizer, aqueles povos tinham conhecimento, né, do qual nós simplesmente descartamos, né, em cima de um conhecimento que a gente acha que é, né, dominante e acha que é uma certeza, né? Então, dado isso daí, né, pessoal, essa tragédia já está anunciada há mais de 500 anos, né? A gente sabe muito bem que isso vai acontecer em outros lugares, né? A gente nós não estamos, não só estamos mudando cursos de rios, né? Como nós estamos simplesmente poluindo eles, né? Então, tem rio aí, por exemplo, quem vai para São Paulo, né, ver o que é o Tietê, né? É um rio que praticamente ele está morto, né? É um rio morto, né? Então, assim que é o nosso desenvolvimento, né? E aí eu vou relembrar os companheiros aqui, né? Que, visto que é uma tragédia já anunciada há muito tempo, né? Toda a minha solidariedade ao sofrimento dos companheiros do Rio Grande do Sul, né? Mas é só passando, né, para concluir, na verdade, né, que em 2004, em 2014, desculpa, se os companheiros se lembrarem, né, a então presidente, né, presidenta Dilma Rousseff, né, ela encomendou um estudo, né, que se chamou Brasil 2040, né? Nesse estudo, né, que custou nada 3 milhões para os cofres públicos, né, porque foi um estudo muito sério, né? Nesse estudo aí, né, já estavam previsto essas fortes chuvas, né, no Rio Grande do Sul e já estava e nesse estudo já estava sendo pedido, né, sistemas de contingenciamento e alerta para essas regiões, né? Aí, né, o que acontece, né? Exatamente esse estudo foi feito para tentar minimizar, né, o que as pessoas chamam de mudanças climáticas, né? É uma forma muito assim amena, né, de falar de uma coisa que na verdade não é uma mudança climática, é um estupro, né? É um estupro climático o que a nossa sociedade faz com a natureza, né? O meio ambiente. E a natureza, a gente sabe que ela não se preserva, né? Ela não se defende, ela se vinga, né? E é isso daí. Então, eu quero lembrar, né, que em 2015 saiu esse estudo, né, que já previa tudo isso, né? Aí nós passamos por um governo, né? Esse projeto foi engavetado, né, após o golpe, né, em 2016, né? E aí Conclua, todo mundo conhece companheiro. tá, é rapidinho, companheiro. Aí em 2018, né, quando entrou lá o genocida no poder, né, nós tivemos aí um corte de 95%, né, no orçamento designado a catástrofes ambientais, né? E para concluir mesmo, né, vamos lembrar da responsabilidade do senhor governador Eduardo Leite, né, que em conjunto com o seu poder legislativo, né, é, desde 2019, né, ele alterou e cortou, né, mais de 400 pontos, né, do Código Ambiental, né, e aí toda a boiada passou, né, com autorizações sem estudos, né, sem chamamentos públicos, né? Então, quer dizer, isso daí já estava anunciado há um bom tempo, né, companheiros? Concluindo, né? Eu acho que é isso. Estamos aí, né, solidários aos companheiros aí. Foi muito bom ouvir, né? As falas foram longas, mas necessárias, né? Eu acho que nada de vocês sem vocês, né? Afinal, são vocês que estão passando pelo problema, não é verdade? Quem somos nós, né?
Então, estamos aí, né, reafirmando a nossa solidariedade, tá? Gostaria que os companheiros repassassem esses PIX, né, que foram colocados aí na tela, porque eu estou num celular e eles estavam muito pequenininhos, né? Para a gente começar a ação, né, pessoal? Porque a gente vê que tem coisas que vão demorar alguns anos, né? Como, por exemplo, reconstruir cidades, né? Mas existem coisas emergenciais e que estão precisando para ontem, né? Como, por exemplo, o companheiro aí, Léo, né, bem citou, né? Por exemplo, falta de água, né? A gente sabe muito bem que uma pessoa não vive 3, 4 dias sem água potável. Tá? Então é isso, companheiros. Muito obrigado aí. Estou muito honrado de participar desse, né, dessa conversa aqui, tá? Dessa ação, tá? E me sinto muito agradecido por isso, tá bom? Muito obrigado, viu, pessoal? Uma boa noite a todos aí. Tá? Vou estar aqui. Obrigado, Elcio. Foi importante tu falar do governador Eduardo Leite, né? Acho que é importante sempre frisar o que aconteceu e que isso não seja esquecido. Vou passar de imediato para os companheiros da Fazubra para fazer essa despedida. Vamos trabalhar com o tempo. Meus companheiros. Aqui o Rui. Vamos lá. Vou tentar ser bem objetivo. É importante essa nossa construção aqui. Nós, na Fazubra e na universidade, nós vamos construindo um modelo de desenvolvimento que realmente atenda a sociedade e que dialoga muito com o que o Nelson traz, que a Rosiele traz, que o Léo Maggi traz. Né? O nosso projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores, ele busca justamente construir uma sociedade que seja capaz, né, de garantir a vida, respeitando obrigatoriamente o significado disso e a ecologia, né? Quando o Nelson, por exemplo, traz a questão lá da Cotap, as dificuldades, a Rosiele, né, lá dos pequenos agricultores, o Léo dos atingidos de barragens, a gente já tem uma vivência muito forte no que diz respeito à questão. Inclusive, lá no assentamento Capela, nós tivemos a oportunidade de desenvolver um belo trabalho lá com os camaradas, com Boas, Ayrton, coisa e tal, justamente para quê? Conjuntamente desenvolvemos isso. Hoje nós precisamos de solidariedade, porque nós precisamos, sim, atender uma coisa de vida imediata, que é essa catástrofe, né, desumana, por conta dessa irresponsabilidade desse sistema, que joga para nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né, a penalização pelo lucro que eles pretendem. Nós vamos romper com isso, mas para isso precisa ter o quê? A nossa unidade. Nós, por exemplo, nós estamos fazendo ações hoje de acolhimento, de alimentação, de infraestrutura, buscando alojamento, roupa. Nós estamos trabalhando direto na Grande Porto Alegre, principalmente, que é a nossa base sindical, e depois, se der para divulgar o link também, vai ser extremamente importante, porque nós temos muitos das nossas trabalhadoras também com essa condição de incapacidade de sobreviver a essa catástrofe. Mas, mais do que isso, nós temos que construir essa solidariedade, mas nós temos que continuar juntos para cada vez mais poder garantir um novo modelo de vida para o nosso povo, um modelo de autodeterminação. Parabéns a nós que estamos aqui, mas também nós precisamos continuar. Essa solidariedade agora é emergencial. Nós precisamos dar continuidade nisso, nessa construção que a gente vem fazendo. Bem, agradeço a todas e a todos que estão aí, a todos que estão aqui conosco. Loiva, eu acho que da tua continuação, acho que sim. E nós, da greve, Comando Nacional de Greve, na greve da Fazubra, vamos continuar assim, fazendo esse embate muito forte, né, para que se tenha uma sociedade que seja capaz de garantir a vida de todas, todos e todas. Valeu, Bom, um pessoal, abraço. rapidamente, então, ali, acho que todos esses debates é extremamente relevante e que hoje nós estamos aí na primeira linha de frente, que é salvar vida, dar o que comer, dar água, como os companheiros falaram. Mas são desafios que, para além, né, dessa tragédia, é importante essa rede, né, de solidariedade e que os movimentos sociais e as entidades sindicais, eu concordo com o companheiro que falou, né, acho que tem que nós mantemos a questão da pressão política a quem tem a obrigação, né, de ter um Estado forte e não um Estado mínimo. Esse é nosso papel, mas também tem outras tarefas que nós temos que continuar. E aí somos nós, sim, é os movimentos sindicais, é os movimentos sociais, nós temos que continuar essa rede de apoio, porque nós precisamos um de outro. E aí não tem o conhecimento acadêmico,
que é superior, né? Existem os conhecimentos, é diferente, existe o homem do campo que nos dá a lição de vida, que nos dá a experiência, que nos dá o conhecimento e que nós, juntos, temos que para ter uma outra sociedade, que não é essa sociedade que nós queremos, não é esse espaço que a gente quer. Nós queremos outro mundo, nós queremos uma outra forma de viver, respeitando a vida, respeitando o ambiente, respeitando, enfim, toda a forma natural de viver e não da forma que a gente tem aí, que é a ganância, que é o poder, que é a exploração. Então, acho que é essa rede de solidariedade entre nós e que o nosso trabalho deve continuar, né? Para além dessa tragédia que vai continuar, porque a gente sabe que apenas iniciou. E aí, acho que todos nós temos que estar junto, o homem do campo, os movimentos sociais, com as entidades sindicais, para que a gente possa ter um outro mundo que não é este mundo que nós estamos vivendo, injusto e explorado aí por quem tem o poder. Muito obrigada e estamos juntos nessa luta. Nós queremos agradecer muito a participação dos companheiros da Fazubra, do Sinasef, e, sobretudo, os movimentos sociais que deram aqui informações importantíssimas, falaram do drama que o Rio Grande do Sul vive hoje. Eu queria dizer que é preciso combater o negacionismo climático hoje, tá? É preciso repensar os modos de como nós vamos usar a cidade, porque hoje a cidade é uma mercadoria valiosa. Então, os poderes públicos utilizam esses territórios nas cidades para excluir pessoas, para segregar pessoas. Eu quero trazer à memória o Josué de Castro aqui, que já, lá nos anos 40 já dizia que a seca não era um problema climático, mas um problema político. O que tem acontecido hoje no mundo com o sistema produtor de mercadorias é um problema político. A gente está falando de vida das pessoas. Os poderes públicos instituídos, o governador Eduardo Leite, a extrema-direita que não morreu, que está bem viva, que é negacionista, ela não é preocupada com a vida das pessoas. Essas pessoas querem apenas lucro. Então a gente tem que combater esse negacionismo climático, porque há todo um discurso de que não há aquecimento global. Então existem pesquisas científicas muito robustas da mudança de clima nas águas oceânicas, que é o grande regulador de clima no mundo. E a região sul, ela tem esse problema, né, de massas de ar quente que vem da Amazônia com as massas mais frias que vêm da Antártida. Então, assim, é preciso a gente abrir os olhos. O Andes divulgou aí o Pix das entidades, está nas redes sociais. Nós reforçamos aqui, né, que o Andes, Sindicato Nacional, Comando Nacional de Greve, ratifica a importância das pesquisas científicas. Não é à toa que nós estamos lutando pelo orçamento na educação e na pesquisa hoje no Brasil, e o que é algo fundamental para a gente combater o que está acontecendo nas cidades. Esse problema que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para finalizar, é um problema que acontece todos os anos em diversas cidades brasileiras, em diversos estados, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Maranhão. Então, até quando pessoas vão ficar morrendo, pessoas vão perder suas casas? A gente tem que dar um basta. E é para isso que a gente está aqui. Muito obrigado a todos, todos e todas. É isso aí, companheiros. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite, boa noite.